já me apresentou, meu nome é Mariana e eu acá estou em la sede del Campeche, de la Isla del Carmen, em Ciudad del Carmen, la estación El Carmen, que é parte do Instituto de Ciências del Mar e Limnologia. E acá eu sou a diretora do Laboratório de Ecotoxicologia Aquática e Ecofisiologia Animal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo acá, pero el eje fundamental de la presentación será sobre los desafíos de las especies que habitan a los manglares de la península ante multiestresores relacionados al antropoceno, ¿no? Y cómo utilizar la ecotoxicologia para la conservación. Pois bem, quem já ha estado acá em el sur del Golfo de México e Isla del Carmen, Ciudad del Carmen e em outras áreas dessa zona del país, já ha visto plataformas petroleiras, imagens como essa, por exemplo, que foi de uma saída de campo anteayer. É uma zona que já se conhece muito, que é cronicamente afetada por hidrocarburos e a contaminação toda relacionada à indústria de petróleo, não? Então, essa é uma imagem de um manglar, e justo aí em el manglar há a refineria, uma das principais aqui em la zona. Então, para onde vayas acá, vas a ver influência da indústria do petróleo. Incluso quando caminas, não sei se han caminado por las playas, que não quero ser como propaganda mala, porque sí, todavía temos playas muito hermosas, pero é muito comum estar caminhando por las playas e ver coisas como essa. Então, aí tu vês umas conchitas llenas de crudo, el sedimento lleno de crudo, e ao lado também na perspectiva da contaminação por plástico, que também é um derivado do petróleo. E esse é um cenário comum de mirar, de observar acá. Há muitas informações já na literatura, não? Esse crudo pode ser de forma natural, porque é uma zona que sim tem muito petróleo, mas também passam por muitos acidentes relacionados a las fugas da zona petroleira. Então, é muito comum ver chapopote, que chamamos em las playas. Además de eso, hay el problema que no solo del sur del México, la falta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, la presencia de fosas sépticas y todos los residuos urbanos son desechados en la Laguna de Términos, que es una área, un sitio Ramsar, una área protegida, la laguna más grande costeira de México, que alberga grande diversidade de organismos, todavia, pero também muita contaminação. Então, fotografias como essa são também bem comuns acá, de onde vemos a esquerda, pois todo o que puedas creer, hasta uma casa inteira aí, a refri, una, um sofá, a cozinha, tudo aí está, na tele. Às vezes eu penso, oh, aí como viver em um manglar, porque há tantos resíduos desechados que já se pode construir uma casa. E é muito triste ver a degradação de los manglares em essa zona, não? Então, esse tipo de contaminação também, então, relacionado a los assentamentos urbanos, é muito comum em la zona, considerando que la isla é uma isla que tem la cidade mais ou menos 7 quilômetros de extensão e mais de 200.000 pessoas vivendo acá. Então, sim, há toda essa influência de muita gente vivendo em el mesmo sítio e desechando todo sem nenhuma educação ambiental. Sumado a essas fuentes, ¿no? Que são pontuais, difusas, de contaminantes que temos acá em la zona e se vão hacia los manglares, também há uma crescente preocupação relacionada à grande mortalidade de los manglares em la zona, não só em la Isla del Carmen, mas em todo o sul do Golfo de México, onde há a maior parte de los manglares, ¿no? Del país. Então, cenários como esse que estão mirando aí, que são apocalípticos, são muito comuns de ver acá, em la zona.
todavía hay mucho bosque, tú sales a las salidas de campo, si ves todavía mucha diversidade, são hermosos, não? Pero também começam a crescer essas partes de manglares muertos acá em La Isla. E aqui eles ensinam uma foto das duas temporadas, uma de sequia e a outra de la lluvia. Como la Rosela, que é nossa experta em restauração de manglares e hidrologia de manglares, explicou em la semana passada muito bem. Então, os manglares em la seca, como pedem a conectividade depois de morrer, não? Em la sequia se vê uma imagem assim, como à esquerda, e um sítio assim, com temperaturas super elevadas, a salinidade pode chegar hasta 100 partes por mil. Y a la derecha una estación pues de lluvia, ¿no? Y donde tú ves ahí el sedimento está cubierto por el agua, entonces no hay como un intercambio de agua más por el flujo, ¿no? Del manglar natural, entonces se acumula ahí el agua y además muchos contaminantes, mucha materia orgánica que se acumula ahí, entonces queda un ambiente tóxico com a concentração elevada de sulfuros e contaminantes e um ambiente como que pode mirar, pois que não é ideal para a vida. Aunque sim encontramos muita vida e les vou comentar um pouquinho a que custo, não? Os organismos vivem em essas zonas. Pois bem, eu les comentei solo pensando em los manglares aqui dessa zona em múltiplos fatores estressantes, não? Então, eu não posso trabalhar com ecotoxicologia e com contaminação sem considerar los eventos relacionados ao câmbio climático. Então, temos os ambientes afetados por la poluição química, por la contaminação, pero também sumamos agora uma ola gigante que nos está afetando a todos já, não? Que está relacionada ao câmbio climático. Então, e causa incremento da temperatura, uma salinização, como le comentei, nossa isla barreira e la Laguna de Términos mesmo, há vários artigos que han salido nos últimos anos indicando uma salinização da Laguna de Términos e de los manglares que estão acá em la isla. Então, a salinização e, claro, com essa água que queda aí estancada quando os manglares estão mortos, essa água queda anóxica, não? Então, os organismos têm que viver, además, com hipóxia, eutrofização, e todas essas variáveis que, somadas, não sabemos como vai afetar a biodiversidade. E quais são as perspectivas, então, sobre os efeitos de todos estes estresores que estamos comentando sobre a diversidade em um cenário futuro, não, del antropoceno? O câmbio climático já está, não há como não sofrer tanto se tomamos algumas medidas, pero não é como detê-lo. Então, se temos que estudá-lo e tentar algumas formas de mitigá-lo, não? E quando esses contaminantes, então, há muitas oportunidades de estudos relacionados a esse que são necessários para compreendermos o que vai passar com a biodiversidade local de los manglares. Pensando que quando nós outros temos um contaminante, pero se agrega, por exemplo, uma salinidade elevada, uma temperatura elevada, baixo oxígeno, nunca sabemos, como vemos na gráfica de la derecha, se estes efeitos vão ser sinérgicos, se vão somar, ser aditivos, se vão ser antagônicos, como a salinidade, a temperatura, a hipóxia vai cambiar o comportamento de um contaminante em uma matriz ambiental. Então, estudos como esses são muito importantes para predecir o que vai passar em el futuro, não? E, además, compreender, então, as respostas das espécies frente a essa homeostase alterada com relação a todas essas alterações que hemos hablado hasta agora. Como são as respostas fisiológicas desses organismos frente ao câmbio climático, não?
E é muito importante, e hemos empezado a ser com alguns organismos, compreender os limites de tolerância frente a variáveis como salinidade, temperatura, oxígeno disuelto em el agua, sumados a contaminantes. Então, podemos fazer experimentos em laboratório e luego, pensando em los escenarios del cambio climático, predecir quais são os taxones, quais são os organismos mais ou menos vulneráveis ao cambio climático, sumado à contaminação. E isso nos pode ajudar com estratégias de proteção de algumas espécies ou alguns ambientes que são mais vulneráveis a esses efeitos, não? Además, temos o predomínio também de espécies resistentes com relação a espécies mais sensíveis. Então, esses ambientes que têm, temos exemplos claros aqui em La Isla, ambientes que têm salinidade super elevada, temperatura super elevada, solamente algumas espécies podem viver graças às suas tolerâncias fisiológicas, e há muitas vezes um desplaçamento e uma predominância dessas espécies que são mais resistentes, não? E aqui é um exemplo, aqui em La Isla, pode observar em muitas partes do mundo. Acá, se não se vê na foto da esquerda, em uma área de um manglar degradado, acá em Isla del Carmen, uma densidade gigante de cangrejos violinistas da espécie Minucarrapax. Então, aqui em el video da direita, tu puedes ver uma quantidade gigante de estes cangrejitos, não? E nós outros comentamos, quando hacemos estudos aqui em laboratório, que o mundo vai acabar, pero só vai quedar Minucarrapax. E por que só vai quedar Minucarrapax? Não? Porque é a espécie que tem, é mais generalista em suas demandas e tem uma tolerância fisiológica à temperatura, à salinidade, à hipóxia muito elevada. Então, é uma espécie que predomina em esses sítios que estão degradados. Há registros da diversidade, solamente pensando em cangrejos violinistas, eh, a cada década de 70, e haviam algumas espécies, a abundância e a presença de espécies já é muito diferente do que é hoje. Isso pode ser uma causa da afetação, não, de todo esse hábitat cambiado por el cambio climático. E eu vou falar agora sobre as distintas linhas de investigação que, depois de comentar esse cenário general, não, que vou comentar das linhas de investigação que estamos levando a cabo agora em laboratório. Então, uma de ellas é a avaliação de justo esses efeitos relacionados ao câmbio climático em los manglares, utilizando múltiplas linhas de evidência. As múltiplas linhas de evidência é uma forma, uma metodologia aplicada útil com relação a contaminantes, assim, a área da ecotoxicologia, que é basicamente tu analisas o que há de contaminação e mira efeitos não só em la diversidade local, pero efeitos subletales, que são efeitos fisiológicos, bioquímicos, que nós outros em ecotox chamamos de biomarcadores. Entonces, además de conocer lo que hay con relación a la parte físico-química, química, la contaminación del ambiente, también miramos la presencia de la biodiversidad, ¿no? Que es un indicador muy importante, pero también las respuestas fisiológicas y bioquímicas de esos animales, ¿no? Frente a essa contaminação. Então, como evaluar, traindo agora para o ambiente que estamos, não? Com relação à degradação ambiental, como evaluar isso em los manglares de la zona. Então, há distintas formas e é importante que se aplique a distintos taxones para entender, não, lo que as tolerâncias. E uma das formas muito sencilla é evaluar a tolerância e a margem de segurança a la extremas. Explico. A tolerância é basicamente quanto uma espécie tolera. A la salinidade. Hacemos uma exposição em laboratório a distintas salinidades e eu sei que, em condições controladas de laboratório, essa espécie tolera hasta 60 partes por mil PSUs de salinidade. Luego, como é a margem de segurança? A margem de segurança é
ir a campo, tomar muestras históricas ou atuais de quanto varia, de qual é a margem de salinidade desse ambiente. Então, há ambientes, por exemplo, que habita essa espécie que já chegaram a 60 partes por mil de salinidade. Então, em esse ambiente não há margem de segurança para a sobrevivência e a tolerância à salinidade. E isso é o que passa aqui em Isla del Carmen, por exemplo, se nós outros falamos de salinidade e temperatura. Então, para hacer essa abordagem, necessitamos de dados históricos, extremos de campo, sobre temperatura, salinidade, regime de inundação da zona, e com isso, nós outros conhecendo as tolerâncias das espécies, e é importante separar muitas espécies, nós outros logramos predecir quanto todavia há de margem de segurança para a sobrevivência de organismos, não? Então, aqui é um exemplo de um experimento feito com uma espécie de cangrejo violinista, que é a Elmino catayeri, e nós outros hacemos, pues, aqui estamos mirando à la derecha a tolerância térmica. E luego se hace para vários estressores, não podemos fazer a tolerância à salinidade, temperatura hipóxica, sulfuros, nitratos, nitritos, regímenes de inundação, pensando que os manglares podem quedar-se aqui muito tempo inundados e há espécies que não logram sobreviver em condições de inundação. Então, para começar esse tipo de estudos, hicimos um primeiro abordaje utilizando 4 espécies de cangrejos violinistas de la isla. E vimos que para a salinidade e para a temperatura, as 4 já estão com muito pouquita margem de segurança e muito cerca de suas tolerâncias fisiológicas. Para a temperatura, são muito resistentes, não? Todavia aguentam. Há muitos sítios que todavia têm essa temperatura ideal para a sobrevivência, mas para a salinidade, muitos sítios não. Então, uma espécie que sobrevive a 60 partes por hasta 60 partes por mil de salinidade e vive toda a sua história de vida em uma salinidade assim, como que a 60, estaria todo esse tempo tentando regular, gastando um montão de energia para regular sua salinidade interior, sua osmolalidade interna, então, para manter sua homeostase. Isso tem um custo, não? E é o que passa com espécies que vivem em umas zonas tão extremas, não? Isso considerando, esse primeiro estudo foi considerando essas variáveis e com essas espécies, e sem considerar os extremos de olas de calor. E no que passa com as olas de calor, que nos meses de abril, maio, são muito fortes acá em la zona. Então, em maio de 2022, houve uma ola de calor fortíssima. Esse ano ha sido mais forte todavia. E nós outros pensamos, bueno, como evaluar as respostas dessas espécies que nós outros estimos o estudo que ensinei agora. Pero como é isso em las olas de calor? Que se chegam a sobrepassar os umbrales de salinidade, temperatura, não? Então, fomos a campo em sítios onde eh, havia ou atividades de restauração ou degradação ambiental, então não havia cobertura vegetal e pues fuimos a sítios onde já sabíamos qual era a diversidade local e miramos o que estavam fazendo as espécies para sobreviver a ambientes que já sobrepasavam seus limites de tolerância conhecidos em laboratório. Então, aí chegamos a esse sítio justo em la mera hora del dia mais caliente, era quase nós outros tampouco aguentamos lá a temperatura de 43 graus em água, 41 em água, 43 em ar, salinidade superior a 50, además de todas as fontes de contaminação. Então, como les comentei, em laboratório, a tolerância térmica máxima dessa espécie, que é a Minuca especiosa,
Leptuca speciosa, le cinto, essa espécie tolera 40 graus, el CT max, no? Que é o limite térmico de tolerância máximo, era 41, era 40. Então, em água não toleram essa. Nós outros já havíamos visto aqui em laboratório que não toleram essa temperatura, não? E essa salinidade já está muito extrema também, já está quase em seu limite de regulação. E hemos visto então um cenário catastrófico que foi que os cangrejos começavam a subir, a trepar em lo que havia para trepar. Então, não logram, de hecho mesmo, comprovado em campo, sobreviver a essas temperaturas e salinidades. Então, o que haciam, porque são cangrejos semiterrestres, é trepar-se em todo o que havia para ser. Então, em zonas onde havia manglares, eles se trepavam em las árvores. Pero em zonas onde não haviam, então essa é uma zona onde havia puros manglares muertos, então não havia muito onde trepar. Eles trepavam em donde sea. Então, aí tu vês lá a imagem de los cangrejos subindo em los troncos de árbol, todos aí agregados. Esse é um comportamento de agregação que nunca havia sido reportado para uma ola de calor. É muito comum para a ola de calor e já ha sido reportado por gastreópodes, por litorinídeos, pero por cangrejos violistas nunca se havia observado. E os cangrejos subiam em nós outros, ou seja, intentavam, era muito triste, porque se não lograriam sobreviver. E luego quedavam aí, então falamos que o mais forte sobrevive, não? Porque echavam o amigo mais chiquito el agua e já se veía os animais com os mesmos comportamentos que vemos em laboratório, que consideramos que é o limite de tolerância à temperatura máximo, que é um temblor de las extremidades, assim. Então, em esse evento de ola de calor, aí é o mapa da zona onde tu vês que não há cobertura vegetal, é uma zona restaurada, então tu vês os anilhos de la restauração, pero todavia não há vegetação que pueda disminuir a temperatura, não? Então, há os canales, há uma melhoria, pero claro, necessitaria avançar muito em anos a restauração para ter melhores condições para esses organismos. Então, quando calculamos a margem de segurança e a tolerância, vemos que já sobrepassou para a salinidade, já sobrepassou, e para a temperatura também, ou está quase sobrepassando para os organismos, para essa espécie de cangrejo que vive em esse ambiente. E considerando que uno pensa, não é um ambiente tão extremo, eu estava buscando cangrejos em essa ocasião, pero havia peces, havia raias, havia organismos que não logram escapar dessas condições, como os cangrejos que estavam tentando escapar, não? Então, havia outros que não logram escapar a essas condições. Claro que há espécies que são muito resistentes, pero todavia não sabemos os limites, porque há que estudar de muitos organismos para predecir o que está passando em um ambiente, não? Pero se todavia estavam aí, é um sinal bueno? Não, é um sinal que estão, pero há que saber a que custo e hasta quando, não? Estão. Então, hablamos que esses animais vivem ao limite, não? E só um exemplo de um organismo que está aí em essas zonas, pero há muitos outros, incluindo moluscos. Será que os moluscos de aí também vivem ao limite? Porque em essas salidas de campo, hemos visto muitos gastreópodes, muitos moluscos, e depois se somou ao grupo com uma beca pós-doutoral, lá a doutora Nancy. Doutora Nancy Olimar, que agora está sendo pós-doutorado em nosso laboratório. Isso surgiu porque nós outros fomos a campo e vimos que havia em esses manglares degradados da foto da direita muitos moluscos e alguns crustáceos. Então, se eu tinha contato de Nancy, ele disse, Nancy, há que evaluar as tolerâncias e margem de segurança para estes moluscos, porque são os que mais vivem aí.
Nancy já começou seu pós-doutorado, não? E hicimos uma salida de campo na semana passada e justo a essa zona y vimos que los moluscos logran subir, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es trepar en la vegetación, si es que hay, ¿no? Las zonas que hay. E também hemos ido a áreas prístinas e vimos uma outra diversidade de organismos. Então, que passa com esses moluscos é o que agora está haciendo a doutora Nancy, que ha somado a nosso grupo. Então, muito contente estou com isso. E además, e uma espécie em la lista roja, uma espécie pancrônica, el Limulus polifemus. Que passaria? Sabem que em la Isla del Carmen, em la Laguna de Términos, não havia registro de límulos há muito tempo. E a estudante de doutorado em MITSE, aqui também ingressou esse ano ao nosso grupo, em nosso laboratório, e está sendo seu doutorado com límulos polifemos, em colaboração com outros investigadores que também são expertos em el grupo, não? E pues habían dicho, no, pues no hay, hace mucho, habían dicho que había límulos en Isla Guada, pero en Isla del Carmen hemos buscado y no encontrábamos, entonces creo que no hay. Y pues bueno, Mitzi, vamos a explorar, ¿no? Porque nos dijeron que si vemos mudas, entonces a lo mejor sí hay las especies, ¿no? E se encontramos várias zonas que são possíveis zonas de anidação dessa espécie em la Isla del Carmen e zonas que estão, todavia, encontramos nidos em zonas preservadas, pero que estão como a 100 metros pelas zonas já em processo de degradação. Então, lá teses de Mitzi é justo evaluar a tolerância e a margem de segurança a distintas variáveis que ameaçam a las cacerolitas, não? Claro, a las larvas, nós outros trabalhamos com as larvas, não? E ela está evaluando, então, vai evaluar, está começando agora seu doutorado, não? A tolerância e a margem de segurança para salinidade, temperatura, sulfuros e todas as variáveis que estão aí em el ambiente impactado e podem afetar uma espécie que já está em la lista roja, que é muito ameaçada por la indústria farmacêutica e todo, e que vive agora em uma zona, em uma zona de manglar que todavia há muitas zonas que são preservadas e prístinas para que sobreviva uma espécie que está em la lista roja, pero se é crescente a mortalidade de los manglares. Então, que passará acá com uma espécie tão importante como a Limulus polifemus? Todas as espécies são importantes, não? Pero en ese caso es una especie que está en la lista roja. Entonces, esa es la contribución de Mitzi a nuestro grupo. E considerando que, como les comentei, que o mundo vai acabar e só vai quedar rápax, esses cangrejos violinistas que são muito tolerantes a los ambientes degradados, não? Então, pero quanto tempo será que durarão essas espécies? E a que custo, não? E somado ao grupo, temos dois integrantes, que é a estudante de maestria, Samantha, e a estudante de doutorado, Luísa, e nós outros vamos aí tentar compreender, justo com essas espécies tolerantes que vivem nas zonas degradadas, a que custo? Ou seja, vamos tentar entender um pouco mais de sua fisiologia, de los límites de tolerancia, claro, pero además de las respuestas que no les matan, que são as respostas subletales. Hasta quando vamos a ter essas espécies tolerantes que já vivem muito cerquita de seus limites de tolerância? Então, em esse sentido, estamos avançando a compreensão, então, de como essas espécies logram viver em ambientes tão degradados e hasta quando, não? E sumando-se à compreensão com múltiplas linhas de evidência, claro que há que fazer experimentos de tolerância, que é o que eu les comentei em laboratório, pero também há que ver o que está passando em campo, não? Não é como não observar.
Em esse sentido, temos uma colaboração com a doutora Rosela, que apresentou o último seminário, que trabalha com restauração de manglares. Em esse sentido, hemos hecho um muestreo a todas as zonas de restauração que têm atividades de restauração com distintas idades e zonas prístinas, conservadas e degradadas sem atividade de restauração em La Isla del Carmen, começando com para ter uma linha base de lo que está passando com a diversidade. Hicimos transectos, onde hemos evaluado a diversidade de crustáceos decápodas, de moluscos, que é parte del pós-doutorado de Nancy, e também ha sido parte da tese de licenciatura de Henrique, del estudiante, e observamos parâmetros populacionais desses organismos. Además, em colaboração com a doutora Amparo, nós outros, que és experta em parásitos, hemos também detectado a presença de parásitos como um indicador em esses cangrejos que encontramos. E as respostas são bem interessantes. Por exemplo, os cangrejos de las zonas degradadas não têm nenhum parásito. Já com relação às zonas conservadas, tem uma maior abundância de parásitos e de diversidade. E claro que a presença de parásitos é natural. Então, esses animais estão aí, pero claro que sua biologia está toda afetada por as condições ambientais, não? Então, a primeira das linhas de evidência é essa, pois ver a diversidade, parâmetros populacionais, ocorrência de parásitos e relacioná-las com os dados de campo. Então, em essa parte, Rosela nos ajuda muito porque tem dados históricos dessas zonas. Então, de las zonas restauradas, como vão melhorando os parâmetros, como temperatura, salinidade, inundação e outros. E as zonas degradadas também têm essa informação. Então, nós outros relacionamos esses parâmetros populacionais com a qualidade do ambiente, que agora não só falando de contaminação, sino que de degradação da mortalidade dos manglares, e relacionamos com esses parâmetros populacionais. Hasta la fecha estamos haciendo para crustáceos decápodas e para moluscos. Pero a ideia é, pues, avançar com mais grupos para ter um melhor cenário de lo que está passando, não? Outra forma, outra linha de evidência que hemos hecho para analisar, pues, o potencial tóxico dessa muestra é os famosos e muito conhecidos em ecotoxicologia ensaios de toxicidade. Então, são muito sencillos. Se coleta água de los lugares onde hemos evaluado a diversidade, se trai a água ao laboratório e se fazem ensaios com organismos que são cultivados em laboratório e são muito sensíveis a estressores, que podem ser contaminação ou podem ser também alterações como temperatura e salinidade. E nós outros vemos, então, como que e hemos hecho para a água del canal principal e para a água dentro de los manglares, não? E hemos visto as duas primeiras, A, B, são ensaios de toxicidade realizados com artêmia e las de abarro com anfípodas. As artêmias são muito resistentes à contaminação, pero por que eu quis utilizar artêmias? Porque são muito resistentes à salinidade. Então, eu sei que se há mortalidade de artêmias, é porque há mais algum estressor que pode ser alguma contaminação, además da salinidade. Então, hemos visto que os manglares naturais que estão em verde, se têm menos toxicidade, menos potencial tóxico hacia as espécies que vivem aí em esse ambiente. Pero aunque existam atividades de restauração, todavia as muestras apresentam toxicidade tal qual, ou muitas vezes menor, pero todavia apresentam toxicidade tal qual as zonas em rojo, que são as degradadas. Então, se há diversidade aí, pero os organismos têm que viver com um ambiente que é tóxico, e pode ser tóxico por la presença de contaminantes, pero também por
fatores físico-químicos relacionados a la degradación de los manglares. Outra linha de evidência muito importante de se evaluar, então, não é só a diversidade, se estão aí ou não os bichos, pero a que custo? Então, se utiliza biomarcadores fisiológicos e bioquímicos e de dano em las espécies sentinela que vivem aí. Em esse estudo, nós outros hemos utilizado a Minuca rapax. Por quê? Porque essa era a única espécie que todavia estava em todos os sítios de muestreio. Então, tem que ser a mesma espécie para que eu possa comparar, não? E hemos hecho a avaliação de estresse oxidativo e se vemos que o sítio, por exemplo, 2, 3 e 4 são sítios preservados. Então, há um maior estresse em sítios que são degradados ou em restauração. E há um sítio que é o 7, por exemplo, que sale como el más, que os cangrejos de aí são os mais estressados, hablando assim de uma forma mais simples. E, además de ser uma zona em restauração, é uma zona que está justo ao botadero de basura, ao relleno sanitário de Isla del Carmen, que é justo em cima do manglar. Então, há uma fuente aí pontual de contaminação. É um relleno que é um botadero de basura que não está hecho com nenhuma não há nenhuma, não cumpre nenhuma norma de segurança e ha traído muitas fontes de contaminação à la zona, então sumando o estresse a los organismos que vivem aí. Então, esse é um de las respostas de biomarcadores que podemos usar como indicadores subletales, ou seja, o organismo vive aí, pero a que custo? Então, só para finalizar, essa é uma das linhas de investigação do lab, não? Que estamos evaluando os efeitos do câmbio climático e a degradação de los manglares em la zona. E agora há uma outra linha de investigação dentro de nosso laboratório que é sobre a detecção de contaminantes em matrizes ambientais e seus efeitos sobre a biota. Aqui é um exemplo de um efeito ecológico em zonas que são cronicamente afetadas por microplástico aqui em Isla del Carmen. Então, é um exemplo de como os organismos que vivem aí são afetados por essa contaminação. Aqui, volto a utilizar o Minuca rapax como exemplo, porque é um cangrejo que está em toda a isla, incluso em las zonas degradadas. Então, hemos coletado essa espécie em toda a zona de manglar de la isla e hemos hecho a quantificação da bioacumulação de microplástico em seus terrídeos e também a quantificação de microplástico em el sedimento del fondo de las madrigueras e em los pellets superficiales. Quando eles escavam as madrigueiras, eles liberam, e ao alimentar-se também, eles fazem um processo chamado bioturbação. E eles enviam esse sedimento que estava em el fondo para a superfície. Há muitas vantagens desse processo de bioturbação por los cangrejos violinistas. Há uma extensa literatura que já comprueba as vantagens da bioturbação para a oxigenação do sedimento, para a melhoria da qualidade do ambiente. Pero também há estudos relacionados à contaminação, como por exemplo, um dos primeiros que eram com hidrocarburos, onde que ao realizar a bioturbação para escavar suas madrigueiras e alimentar-se, eles faziam com que o sedimento que estava em el fundo, contaminado por hidrocarburos, fora liberado hacia a superfície e os contaminantes foram quedassem mais biodisponíveis, sendo depois liberados à água. E nós outros pensamos, será que isso passa com microplástico também? Então, vamos a comprovar acá em La Isla. Então, analisamos microplástico em sedimento, los pellets, que são as pelotitas de arena, resultado da bioturbação, e em los terrídeos. E vimos que há uma mobilização, então, os pellets têm microplástico, então, todo o microplástico que estava cá em el fundo quando eles manipulam a pelotita de sedimento,
para alimentar-se, para escavar, eles acabam alimentando-se e acumulando microplástico em seus terrídeos e também liberam microplásticos em las pelotitas. E claro, quando subir la maré leva de regresso todo esse microplástico, esse contaminante que estava em el fundo. Vimos isso para esse cangrejo violinista e vimos isso em toda a isla. Pero pensamos, intentemos ver se isso passa para outro cangrejo que é bioturbador, pero que está em la zona de la costa, para ver se isso também passa com outra espécie que é bioturbadora. E hicimos isso para a Lucípode quadrata, que é o cangrejo fantasma, também ao largo da isla, em distintos pontos. E isso foi a tese de licenciatura, está sendo, não está em processo de terminar, de estudante dele. Pero hemos visto resultados bem distintos, ou seja, a quantidade de microplástico em los tejidos é muito maior do que em sedimentos e madrigueiras e não há diferenças significativas entre pellets e madrigueiras, é decir, eles não fazem o mesmo que os cangrejos violinistas, que foi bem interessante descobrir, compreender, não? Isso pode estar relacionado com os hábitos alimentares de esses animais que pois são carnívoros também, não? Então, o microplástico pode vir de outras fontes que não solo a matéria, a bioturbação, a alimentação da matéria orgânica que está em el sedimento. E hemos comparado, então, hemos podido comparar e há esse artigo que comentei, que hicimos em toda a zona, pero também se somou ao grupo, a estudante de licenciatura, a Joana Dulce, que está também terminando sua tese de licenciatura, e ela já evaluou microplástico em Minuca Rápax em las zonas de restauração, em zonas degradadas e prístinas em la Isla del Carmen, e sumado a los outros dados que já teníamos, hemos podido entonces, com os dados de Deni e com os dados de Joana e com o primeiro artigo que publicamos sobre isso, mapear a contaminação por microplástico ao redor da isla. E é bem interessante, é um patrão que é muito conhecido em la literatura já, que os sedimentos mais finos acumulam muito mais microplástico e a laguna, pues, a isla é uma isla barreira, então se acumula muito sedimento que está aí na laguna de términos, então a laguna também recebe uma descarga de afluentes de las zonas altas, não? Pero a diferença entre assim no comparativo, a quantidade de microplásticos em sedimentos de las zonas expuestas, de las zonas de playa de la isla, apresentavam 0,4 partículas de microplástico por gramo de sedimento. Em comparação com as áreas de manglar hacia a laguna de término, há um incremento de quase 800 vezes a contaminação de microplásticos. Isso não é nenhuma novidade, porque já se sabe que os sedimentos mais finos e os manglares são um sumideiro de microplástico. Isso reporta também a diferença de contaminação por microplástico que tem o organismo estuarino de manglar com relação a um organismo marino. Então, aqui é mais de 100 vezes a quantidade de microplásticos em um terrídeo de Minuca Rápax com relação a Lucípode quadrata. Então, é um padrão já conhecido, pero como em uma isla e tendo esse cenário completo, vemos que se comprova, não? As áreas marinas sí são afetadas por la contaminação, não podemos dizer que não, pero nossas áreas estuarinas são mais afetadas. Isso, claro, pensando em cangrejos que são acumuladores, hiperacumuladores de contaminantes, não? Pero aí que relacionar todo com relação às funções ecológicas, la cadena trófica. Então, imagínate os organismos que são em el tope da cadena trófica e que vivem em el manglar. Então, se há uma intensa contaminação de los manglares de la zona com relação à zona costeira, não? Também hemos, em la parte de quantificar contaminantes nas matrizes ambientais e com relação à segurança alimentar, pensando em uma espécie que se hace parte da alimentação local,
que es el ostión Cassiostraea virgínica, ¿no? Entonces, ¿será que la isla, la laguna de términos donde vive esos ostiones, sí es una laguna preservada, ya que es un sitio Ramsar y una zona muy importante para el país? E pues tampouco é muita novidade, não, que isso analisa que essa é uma zona que recebe aqui aí abaixo na fotografia de la cobertura de agricultura em las cuencas, não? E vemos que la cuenca 3 é muito mais grande que as outras duas, e em amarillo há toda a porcentagem agrícola. E justo em essa zona, que é um banco ostrícola, não, de ostiones, havia maior acumulação de mais de 14 tipos de contaminantes organoclorados. Entre eles é DDT, que é um contaminante super tóxico, não? E que já está proibido, incluso. E, además, esses organismos também estão afetados, havia hicimos biomarcadores e hemos visto estresse oxidativo e todo em esses organismos que vivem em essas zonas. E há um riesgo com relação ao consumo, à saúde humana, do consumo de ostiones que provém dessas localidades. Todavia, com ostiones também hemos hecho uma avaliação do microplástico em ostiones e sí es mucho menos en comparación con los cangrejos, ¿no? Entonces hay distintos estudios que demonstram que los ostiones tienen algunos mecanismos para eliminación de microplásticos e hasta es estudio agora em laboratório, em experimentos como lo hacen, ¿no? Pero sí, es, hay menos contaminación que los cangrejos, ¿no? Los crustáceos decápodas, pero sí, por ejemplo, un cóctel de ostiones hay como 806 partículas de microplástico. Entonces, tampoco es secreto, ¿no? Ya sabemos que consumimos demasiado microplástico, pero sí, los ostiones de la laguna de términos entonces tienen organoclorados, metales y microplásticos acumulados em seus terrídeos. Então, também um apelo à segurança alimentar de los ostiones de la gente que consome ostiones e organismos aquáticos que provêm da laguna de Teros. Empezando agora com na parte mais experimental que hemos levado a cabo acá em laboratório, pues nosotros estamos empezando a trabajar con una anfípoda Paiwaris havaiensis, que es un modelo de estudio promissor en la ecotoxicología. Hay muchos estudios hechos en Brasil donde hay protocolos para evaluar la toxicidad utilizando Paiwaris havaiensis. E nós outros em laboratório empezamos a trabalhar. Então, aqui é uma pareja de el macho e la hembra, eles quando estão em cópula quedam-se pareados e luego aqui ela são os neonatos, que são liberados por la pareja quando se reproduzem, não? E aqui é um vídeo cortito de los anfípodas lidando com partículas de microplástico em um experimento que realizamos acá em El Lab. Pois bem, hemos intentado evaluar entonces la respuesta del efecto del microplástico, os efeitos crônicos del microplástico, e esse caso é a história de vida completa desse anfípoda Paiwaris havaiensis. Isso foi parte da tese ou do serviço social de Alekia, não, né, estudante de licenciatura, e agora, todavia, é parte, a continuação desses experimentos da tese de licenciatura de Karina, que está. E é impressionante, assim, porque hemos hecho a exposição a microplástico em via aquática por 8 semanas, foi um experimento bem largo, a uma concentração de microplástico de relevância ambiental, que é 2 miligramos litro, é uma concentração barra que se encontra naturalmente em el ambiente, e se vemos efeitos do microplástico em todas as etapas. Então, em el tempo de pré-cópula, que é o tempo em que passam em que não estão conectados e não estão apareados para reproduzir-se. Então, o microplástico tardou muitíssimo mais. A traça de crescimento destes anfípodas. O microplástico cresceu mais e relacionado, as hembras han crescido muito menos em microplástico
em el tratamento de microplástico, os organismos han crescido menos. A quantidade de mudas também ha sido mais grande em los tratamentos com microplástico. Os animais acumularam microplástico em seus tecidos, não? E uma variável bem importante que se evalua muito é a fecundidade. Então, se vê que os organismos não estão copulando e são menos fecundos, ou seja, há uma menor fecundidade quando estão expostos a microplástico. Uma menor sobrevivência também com relação ao controle, isso em los adultos. Pero considerando los bebês, os neonatos, também há um tempo mais curto de liberação de neonatos, e aqui é impressionante, ou seja, a sobrevivência de los neonatos é casi é muito mais menor do que a sobrevivência do controle. Então, o microplástico, em esse caso, afetou tanto os adultos em crescimento, reprodução, tanto a sobrevivência de los neonatos. Isso nos chamou muitíssimo a atenção, porque o microplástico solito, muitas vezes os efeitos são meio controversos, às vezes há efeitos e às vezes em outras espécies não há nenhum efeito, mas em esses organismos nos pareceu muito interessante todos esses efeitos que podem ser comprovados, não, em los organismos aquáticos. Esses paiuares havaienses são habitantes de manglares e são ambientes marinos aqui del Golfo de México e bueno, de todo el Atlântico. Pero quando tu consideras, entonces, uma espécie que é resistente, porque agora estávamos falando de uma espécie que era, pues, sensible ao microplástico, se detectou, ¿no? Pero Menucarrapax, como les comenté, é muito tolerante, pero hemos querido evaluar se a salinidade, pensando que agora os ambientes estão salinizando-se, se a salinidade influencia se é que acumulam mais ou menos em salinidades elevadas, por exemplo, e se afeta a capacidade regulatória de sales, porque em salinidades elevadas eles têm que estar todo o tempo lutando para manter sua homeostase salina, não? De uma forma bem simples, hablando. E, pois, é um cangrejo muito resistente e não les afetou a regulação osmótica. Se acumulam mais em las salinidades bajas e é pelo processo de captação de sales, não mesmo? Então, as brancas quedam mais expostas e empiezam a acumular mais o contaminante, o microplástico em el caso, pero não han sido afetados, porque são uma espécie bem resistente, não? Parte de la tesis de maestría de una estudiante foi hacer lo mismo, pero para la temperatura. Entonces, aquí es una foto del cangrejito. El microplástico es fluorescente, entonces se ve aí em el agua el microplástico. E tampouco hemos visto efeito em el consumo de oxígeno. Então, aqui se vê a foto de uma brânquia, uma estrutura de la brânquia. Aqui em moradito tu vês, podemos mirar o microplástico acumulado e as brânquias são responsáveis por el consumo de oxígeno e a osmorregulação em los animais, não? Então, pensamos, vamos a desafiá-los ponendo em distintas salinidades e distintas temperaturas e a ver se todavia logram não ter efeitos, logram regular sua homeostase bem. E se essa espécie se logra, é muito resistente e se logra. Pero a que custo também, não? Esses han sido exemplos de experimentos agudos. Pero cambia um pouco a resposta quando nós outros agregamos outro contaminante, como é o plomo ao microplástico. Então, todos sabemos que em um ambiente natural, os microplásticos são uma superfície que agrega, que tem a capacidade de agregar muitos outros contaminantes. Então, uma das principais problemáticas da contaminação por microplástico, de hecho, é essa, não? Então, que o microplástico não vem solo, vem acompanhado por um montão de outros contaminantes que estão aí nas partículas. Em exposição em laboratório, agregando microplástico
pero combinado com plomo, os efeitos foram totalmente distintos da exposição solita a microplástico que les ensinei em los dois trabalhos anteriores. Então, há uma afetação em seu consumo de oxígeno, sua capacidade regulatória e estresse oxidativo. Então, quando mesclamos, a espécie se tolera o microplástico e regula bem, pero quando mesclamos com outro contaminante, não. Pero en la naturaleza não há microplástico que não esteja agregado com outros contaminantes, não? Porque é o que passa em el processo normal. Então, nos chamou muito a atenção que, ok, é uma espécie sensível, é uma espécie resistente, pero no tanto, não? O sea, sí les afecta. E haciendo un trabajo ahora más acrónico, o sea, hemos hecho la exposición también a Aminocarrax há 8 semanas em uma concentração bem baixa de microplástico e hemos visto coisas bem interessantes. Já se sabe na literatura que alguns crustáceos utilizam a muda, a equidizes, para eliminar contaminantes. Então, eles logram mobilizar metais e esse já é um mecanismo bem comprovado na literatura. Então, que eles mobilizam metais ou substâncias tóxicas hacia a carapaça e luego eliminam por la muda. E o tecido queda com menos contaminante. Então, como que de alguma forma esse mecanismo que eles têm les ajuda à eliminação de contaminantes. E pois com a tese de Brian, nós outros pensamos, será que eles usassem isso mesmo para microplástico? Uma muda de microplástico havia com mais de 90 partículas. Essa é uma muda, não? Então, utilizamos a fluorescência. E uma muda tinha como a presença de mais de 90 partículas de microplástico, assim como os outros tecidos também lo tinham. Pero lo que mais nos chamou a atenção, además de la muda, foi a quantidade de microplástico em las pelotitas de heces. Então, em um solo pellet de heces, uma pelotita que é como que um cilindro, Brian chegou a encontrar mais de 3.000 partículas de microplásticos. Então, pode ser uma forma de eliminação para evitar alguns efeitos, pero además também, com relação aos microplásticos de las heces, indica que eles se comem o microplástico, não? E quando esse microplástico está na natureza, contaminado com outras partículas, se é como um cavalo de Troia, não? Que nós outros hablamos. Bueno, para finalizar, a última linha que estamos começando a trabalhar em laboratório, que é não somente em uma escala local, não, pero evaluar os efeitos da contaminação em uma escala global, utilizando uma linha que nós outros chamamos de macroecotoxicologia, que é basicamente juntar a informação que existe na literatura e fazer perguntas globais para a compreensão dos contaminantes em el ambiente aquático. Hemos começado com microplástico e com crustáceos em esses primeiros estudos, pero queremos ampliar para outros organismos, não? E hemos visto com crustáceos coisas bem interessantes, por exemplo, que as brânquias acumulam mais que o trato digestório, e há uma correlação significativa com relação à latitude. Em las áreas de latitudes mais baixas, há maior bioacumulação de microplásticos. E nos quedamos, por que será, não? E há algumas hipóteses, e uma de elas é que nessas áreas é onde se encontram os manglares, não? Que têm esses que acumulam demasiado contaminantes. Uma das explicações. Pero a ideia da macrotoxicologia é fazer perguntas relacionadas a seus traits, não? A suas funções ecológicas. Então, aqui perguntamos se havia diferenças por famílias, se havia diferenças se os animais consumidos, os crustáceos consumidos, tinham mais ou menos microplástico. Aqui vimos que os animais mais chicos acumulam mais microplástico que os mais grandes, então pensamos que também está um pouco relacionado à relação superfície-volume, à taxa de alimentação. Quais são os ambientes, considerando crustáceos, que mais acumulam microplástico? E aqui, corroborando nosso resultado anterior, são os estuarinos, não? E intertidales.
Los substratos são de mangue, de mud, não? De arcilas. Los cangrejos também, que são bioturbadores, acumulam mais de lo que são natantes, lo que são errantes. E los omnívoros, porque têm uma dieta mais ampla, acumulam mais que os outros. Então, esse tipo de abordagem que utiliza a macroecologia para contestar perguntas globais nos pode ajudar também utilizando dados de contaminação que já existem em uma escala global, não? Já existem em todo o mundo. Pois bem, solo para finalizar agora mesmo, hacia onde vamos? No, eu estou acá na Estação del Carmen há 2 anos, hemos hecho, empezado o laboratório de ecotoxicologia e ecofisiologia animal. Hemos logrado contestar algumas perguntas, pero temos muitas outras mais que han surgido em el camino. E, por exemplo, essa de los efeitos del microplástico em los anfípodas nos deixou muito a sensação de que seria muito interessante evaluar os efeitos em las seguintes generações que não estão mais expostas ao microplástico. Então, os efeitos ecofisiológicos e transgeneracionais del nano e del microplástico são áreas que se queremos seguir estudando com vários organismos. E agora, justo essa semana, estamos começando a construir os mesocosmos em El Manglar, aqui da Estação del Carmen, em colaboração também com a doutora Rosela, não, que é nossa colaboradora para todo aqui. E a ideia é montar mesocosmos que querem ao largo de 1 ano, e aí estão sendo afetados por la inundação, salinidade, temperatura, sequia. Vamos a poner organismos, crustáceos, moluscos, e vamos a estar monitoreando a fisiologia, a bioquímica, parâmetros comportamentais, parâmetros ecológicos de los organismos em esse mesocosmos. Esse é um trabalho que demanda muita gente, então se alguém tem interesse, não dude em contactar. Pues estamos empezando, pero hemos logrado construir um grande equipo e aqui dejo mis gracias a los estudiantes que são o laboratório que estamos construindo, a universidade, a estação é para os estudantes. Sem estudantes não somos nada e eles lideram suas investigações, hacemos todo em colaboração, somos um grande equipo de estudantes que vêm de todas partes do México e de outros países incluso, e estamos crescendo, temos espaço para crescer muito mais e creemos em coisas como vocês podem ver acá em la diapositiva, e quem queira sumar a esse equipo e crea em las mismas coisas é muito bem-vindo. E só agradecer muito a los estudantes que passam por nosso lab em la Estação El Carmen, porque hacen com que todo seja possível. Además, no voy a citar nombres, solo cité algunos, ¿no? Pero solo todo es posible porque también tenemos la misión de formar una gran red de colaboradores que está en distintas partes de México y en otros lados. Y también agradecer a los colaboradores que hacen con que todo sea posible, ¿no? Desarrollar. Y bueno, finalizo. Aquí es una foto de mi sitio preferido en la Isla del Carmen. Es un sitio hermoso, tiene gran diversidad, todavía preservado. Entonces, aquí está mi contacto. Nosotros tenemos redes sociales, lab.ecotox.ecofisio, falta aqui o TikTok, que também temos. Então, síganos em nossas redes, enviem-me correios e, se terem interesse, têm que conhecer a Isla del Carmen, têm que conhecer a Estação El Carmen, temos que dar mais visibilidade para a estação e esta é nossa meta em el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho, pues bueno, que nos comparta todos estos pues desafíos que enfrentan estas especies en los manglares. Y sí, ojalá tengan la oportunidad de visitar la Estación El Carmen, porque bueno, necesitamos darle más visibilidad y también que conozcan toda la información y toda la investigación que produce, no solo con manglares, con otros aspectos también, pero bueno, manglares es
uno de nuestros fuertes. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para sesión de preguntas y respuestas. Podemos hacerlo si alguien aquí quiere hacer una pregunta por el micrófono o lo podemos hacer por el chat. También, si alguien se anima, podemos abrir el micrófono para quienes están en Zoom también. Vamos a empezar con una pregunta acá, doctora, que tenemos en el auditorio. Y mientras pueden ir escribiendo en el chat y las vamos leyendo. A ver. Adelante. Gracias. Hola, doctora Caparelli. La pregunta va dirigida hacia ustedes que ya reconocieron que Términos tiene un gran reservorio de contaminantes y de estresores ambientales y asociado a los estudios de contaminantes que tienen efecto de perturbación endocrina. Y ustedes que además hacen trabajos dirigidos hacia los efectos que tienen estos, no sé si hayan observado, si bien no llevado a cabo líneas de investigación, pero sí he observado problemáticas asociadas a la perturbación endocrina de los organoclorados o de los plastificantes, no solo a nivel reproductivo, sino también a reclutamiento larval o en los mismos procesos de crisis que también son controlados por diferentes hormonas. No sé si hayan observado algo o si probablemente a un corto tiempo puedan abrir esas líneas de investigación. Muchas gracias. Gracias. Sí, o sea, gracias por tu pregunta. La verdad es que nos gusta comprender los mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos esses efeitos tão grandes em los anfípodas e nos quedamos pensando como o microplástico afeta. E uma das vias pode ser uma disrupção endócrina. Claro que, todavia, llevamos 2 anos, então estamos começando pero nos encantaria estudar esses efeitos em los organismos acuáticos. Então, se não hemos hecho, pero sí creo que é uma das vias por lo qual o microplástico afecta a eso. Eu creio não, sí es, porque já está em la literatura muito comprovado, pero sí hay que averiguar por que de todos esses efeitos, por exemplo, ou de la falta de efeitos em alguns casos. Não hemos evaluado sobre la. Hemos hecho, empezamos a hacer algumas coisas em colaboração sobre comportamento e com efeito com relação ao microplástico. E sim, estamos vendo algumas diferenças assim, pero disrupção endócrina se todavia nos tocaria. Pues si lo haces, ahí podemos colaborar. Claro, sí, también. Ok, muchas gracias. Vamos con una pregunta del chat, doctora. Nuno pregunta, bueno, primero la saluda, muchas gracias por su presentación, felicidades por el trabajo. Veo que han trabajado con los modelos de cangrejos violinistas y ocipode. ¿Alguna razón para que no hayan trabajado con otros modelos de crustáceos como Cardizoma guanumi y Gerarcinus lateralis? Sim, de hecho agora estamos, justo estava divulgando na oportunidade, justo em colaboração com Raul de Conapesca, para trabalhar com, por exemplo, com Cardizoma guayumi, ¿no? Que de hecho é muito triste a situação acá por la urbanização em la época que salen, eles são atropelados e vivem em zonas muito contaminadas, e de hecho um dos projetos que vai iniciar em enero é para evaluar a genotoxicidade e a contaminação em esses cangrejos. Hemos hecho el estudio, eu não cheguei a mencionar, com Calinex e com Menipe, que é o cangrejo moro e o cangrejo azul, não? De evaluar contaminantes, pero são cangrejos muito grandes para manterem em laboratório e hacer estudios, não? El cardizoma, por exemplo, é hasta uma espécie ameaçada, não se poderia fazer experimentos em lab, todo hay que hacer com bastante. Pero si queremos, o sea, si es una de los planes está em diversificar, porque como les comentei, é interessante estudar espécies resistentes, como a Carrapax, pero também temos que estudar as espécies sensíveis, não? E las ambas. Então, todavia estamos em isso, de ampliar.
Ok, gracias, doctora. Por acá tenemos otra pregunta, algún otro comentario. Si no, paso a la siguiente que está en el chat. ¿La puedes subir un poquito, Nacho? Gracias. Un poquito más. Ahí está. Daniela pregunta, Mariana, un gusto saludarte desde Chile. Nos dice que se conocieron en CISAL. Dice, yo estoy evaluando la respuesta al MP microplásticos y al aumento térmico en peces antárticos y subantárticos. Me gustó mucho tu trabajo. Podríamos realizar colaboraciones de manera complementaria. Más abajo, por favor. Yo evalúo la respuesta al estrés oxidativo, la respuesta inmune y cambios a nivel de microbioma intestinal frente a ambos estresores. ¿Es posible realizar ensayos de acumulación en tejidos de peces? Sim, e de hecho essa é uma área que nós outros, porque com o trabalho de Brian, que aí vimos muito, mais de 3.000 partículas em uma pelotita de heces, e además Brian, ela estudante empezou parecia que as heces tinham distintas formas, assim. E pensamos, no trabalho com microbiologia, pero pensamos, seguro, o microplástico les afeta a fauna, a microbiota do intestino, eles dá como se fosse uma diarreia. E há estudos já na literatura que comprovam isso com outras espécies, não? Então, se nos gostaria muito fazer uma avaliação microbiológica e imuno também desses animais expostos a microplástico. Ahora, en peces sí es posible hacer la bioacumulación, es muy sencilla, es solo hacer el experimento, sacar los tejidos y hay los protocolos ya de digestión y separación de las partículas. Y esa área que tú trabajas a mí me llama mucho la atención porque creo que complementaria mucho para a compreensão de los efeitos que estamos vendo acá en el laboratorio. Ok, muchas gracias, doctora, por la respuesta. ¿Algún otro comentario acá? Ok, ¿ya no hay otro en línea, Ignacio? ¿O alguna mano levantada que no haya visto? No, ¿verdad? Creo que no. Ok, de todos modos, recordarles lo que ya había dicho la doctora, que pueden hacer contacto con ella, ¿no? A través de su correo. Y también, pues, los estudiantes, quienes se quieran integrar, pues también son bienvenidos para que conozcan la estación. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su participación para cerrar este eje temático de los estudios que realiza el instituto en cuanto a manglares. Sí, ya no hay ninguna otra. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron aquí, los que se conectaron y nos vemos próximamente. Ay, lo último, si alguien se lo perdió, llegó tarde, recuerden que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la retransmisión. Gracias, doctora. Nos vemos Gracias, próximamente. Denise. Um abraço. Tchau. Igualmente.